Olá, queridos amigos, estamos de volta com o Ceifa de Luz para mais uma reflexão trazida pelo nosso grande Emmanuel, pelo também grande Francisco Cândido Xavier. E a lição que vamos abordar hoje, junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo, diz respeito ao segundo maior mandamento da lei, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. E tem por título mais alto, né? Emmanuel vai chamar a nossa atenção, fundamentando-se num parágrafo de Lucas 6,32, onde ele diz, dando voz a Jesus, né? Se vós amardes tão somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Então já fica de cara para nós outros a necessidade de refletirmos acerca não só do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas, sobretudo, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Essa já é uma questão delicadíssima, porque nós temos por hábito gostar e amar e fazer por onde aqueles que nos agradam, aqueles que nós elegemos como pessoas boas para as nossas vidas. Fica um desafio aqui para aquelas que não pensam como nós pensamos, aquelas que nos desajustam o dia a dia, aquelas que nos decepcionam e assim sucessivamente. A lição tem a ver com isso. Nosso querido Dr. Aguinaldo, então, vai tecer os nossos primeiros comentários. Eu estava comentando com o Navarro, minutos antes, sobre a dificuldade que a gente tem de amar, não é? Porque falar é muito fácil, eu te amo, de paixão, e beija e abraça, mas isso aí é muito superficial, mesmo porque às vezes até uma pessoa querida você fala que ama, mas basta ela ter uma atitude um pouco diferente daquela que você imagina que devesse ser a certa, para você tripudiar contra a criatura. Então, essa capacidade de amar de cada um é uma aquisição na trajetória do tempo. Um amor absoluto seria o amor de Deus, o amor de Jesus por nós, a ponto de ele ter dado a própria vida, né? Mas a gente ama muito pouco. Dentro da minha visão pessoal, acho que amar é compreender, valorizar e respeitar a pessoa. Então a gente deveria dinamizar dentro de nós a capacidade de compreender as criaturas dentro daquilo que elas são e ao mesmo tempo valorizar, porque todo mundo tem valor. Às vezes não tem aquele valor que você está esperando, que você acha que devesse ter, mesmo porque quase sempre nós nos colocamos como a base, como o ponto de referência, e ninguém é igual a ninguém. Então, essa capacidade de compreender o outro e respeitar, porque somos irmãos em caminhada, cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira de ser, de pensar, cada um tem uma educação, cada um tem uma profissão, um trabalho. Às vezes o trabalho é rude, ele tem que fazer a coisa para valer. Eu lembro muito bem de um advogado, amigo meu, que era dono de um açougue, e uma certa vez ele, conversando comigo, ele disse assim: Aguinaldo, eu sempre fiquei muito preocupado de estar matando os animais, né? E então, aquilo é um ato de desamor, de desrespeito ao animal. E aí eu fui falar com o Chico, dizendo a minha preocupação, né? Aí o Chico disse assim: mas você mata com respeito, você sabe matar o animal? Não, eu sei, cresci dentro de um quarto de açougue. Aí o Chico disse: continue matando, que eu quero comer um bifinho todo dia. Quer dizer, então, o respeito ao animal, você pode matar, porque o animal veio, você vai torná-lo um alimento. Isso aí, na nossa cultura, ainda é o que prevalece. Mas como é que você vai matar o animal? Com respeito, sem provocar dor, sofrimento, ou você vai já logo para agressão? Então, assim em relação às pessoas, a gente convive todo dia com as pessoas, as mais diferentes, e às vezes a gente pensa assim: não, mas eu amo, mas chega na hora, a gente escorrega.
e temos atitudes tão infelizes, né? Então, essa questão de amar, que Emmanuel chama atenção, é para a gente pensar. Porque quando a coisa está muito colorida, é muito fácil, mas ninguém age de uma forma absolutamente certa, nem nós, nem ninguém. Então, precisamos conviver com essas adversidades de uma maneira um pouco mais equilibrada. A questão envolve, evidentemente, a vida de relação. E nós sabemos, nós somos seres sociais e vamos conviver com muita gente, e claro, muita gente que não pensa como nós pensamos, que não gostam daquilo que nós gostamos. E mais do que isso, nós vamos conviver com pessoas que nós temos dificuldades de relacionamento já desde outras existências. Porque é da lei que a gente aprenda a lidar com todas as pessoas e nós façamos por onde estabelecer um novo comportamento. Tanto isso é uma realidade que o Senhor Jesus vai nos orientar na direção do reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Então, durante a vida física, nós viveremos isso com muita facilidade dentro das nossas próprias casas, dentro das nossas próprias famílias, nós conviveremos com pessoas difíceis, de difícil trato. E por que elas são de difícil trato? Não importa o sentido, se é de nós para ela ou delas para nós. Porque nós já tivemos problemas lá atrás que precisam ser solucionados. Lá atrás onde? Em reencarnações passadas. Como os laços de amor precisam ser implantados, torna-se prioridade conviver com pessoas que não pensam como nós pensamos, que temos dificuldade justamente por termos provocado isso numa vida anterior. E nós poderíamos dizer aqui, de momento, que mais deve aquele que mais reclama, porque em verdade nós não gostamos de pagar as nossas dívidas, né? Então se a gente está reclamando é porque a gente é que está devendo. Então existe aí uma necessidade. Mas o doutor tocou num assunto de uma forma muito interessante, quando ele fala que a gente precisa conhecer. E é um fato. Vale a pena aqui a gente fazer uma propaganda de um livro absolutamente importantíssimo nessa área, que se chama A Arte de Amar, do grande Erich Fromm. Quantas vezes já falamos desse autor e desse livro? Está disponível na internet gratuitamente, é só colocar lá artedeamar.pdf e qualquer um de nós pode obtê-lo, também pode comprá-lo aí nas livrarias, é baratíssimo, né? Nesse livro, Erich Fromm vai falar que a gente precisa se posicionar diante das pessoas com determinados focos. O primeiro deles é conhecer a pessoa. Saber quem a pessoa é, as inclinações que ela tem, aquilo que ela traz de valor, aquilo que ela traz de defeito, né? Mas no sentido da gente saber utilizar da nossa presença na vida delas para transformá-las em um ser melhor através da nossa vida de relação. Se a gente não conhecer a pessoa, a gente vai acertar menos e vai errar mais. Ora, uma vez que a gente tem que conviver com as pessoas e esse primeiro passo nos leva a compreender a pessoa, por que ela pensa daquele jeito, a gente vai aprender a cuidar delas. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que é para a gente fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então nós precisamos aprender a cuidar das pessoas da forma como Ele tem cuidado de nós outros, né? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, disse o Senhor Jesus. Ele veio para nós, os debilitados, os desajustados, e nós precisamos aprender a fazer isso com o próximo. É um exercício difícil, bem eu sei, né? Então nós precisamos conhecer, cuidar. Mas quando a gente começa a conhecer e cuidar das pessoas, a gente vai começar a respeitar as pessoas como elas são. Por quê? Porque nós gostamos de ser respeitados e queremos ser respeitados. As pessoas também. Torna-se uma obrigação natural na vida de sociedade. A vida de sociedade é uma lei, está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Nós somos obrigados naturalmente pela divina a viver em sociedade. E uma vez que a gente está, então, respeitando as pessoas, vai acontecer um outro fato, diz ainda o grande Erich Fromm. Nós vamos aprender a nos tornar responsáveis por essas pessoas. Vamos aprender a cuidar dos interesses dela. Ou seja, nos colocarmos numa posição de benfeitores, mas aí num sentido cristão da coisa, sem se colocar sobre a pessoa, sem querer valia sobre isso, sem querer receber em troca. Então, do que se trata? Ajudar o Senhor Jesus a implantar a lei de amor na terra.
não vai ser implantada a lei de amor enquanto houver uma disputa entre qualquer um dos seres humanos aqui na Terra. Então nós precisamos aprender que para que nós consigamos amar ao próximo, aquele que nos causa problema, nós haveremos de ter que entender a nossa própria posição de espíritos devedores que somos, causadores de transtornos, causadores de problemas e de dores, e que agora a gente precisa corrigir isso, repetindo, no reconciliar-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Então, nosso grande desafio não é amar aqueles que nos amam, né? Ou amar mesmo aqueles que a gente gosta naturalmente. É justamente expandir o nosso amor além do egoísmo, além do sentido de família consanguínea, além do sentido de posse e de materialidade da coisa. Amar as pessoas porque somos todos espíritos em evolução. É a isso que a doutrina espírita, fundamentada no Evangelho de Jesus, nos leva. A compreendermos que as pessoas também gostam de ser aceitas, entendidas e ajudadas. Muito embora, às vezes, para ajudar a gente precisa descobrir o caminho certo. E isso só é possível conhecendo a pessoa como ela é. Então, né? Jesus sempre foi muito pródigo em informações, mas ele sempre quis defender todas as criaturas. Nunca ele quis defender quem quer que seja em detrimento da paz, do equilíbrio, do bem-estar de outro. Não, ele era um espírito hegemônico, buscava o equilíbrio em tudo. E ele asseverou em tempos idos, dizendo assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bendizei os que vos maldizem. Aí é um passo muito grande, além do amor propriamente, como ele é visto pela humanidade. Aí já é uma renúncia da criatura em prol das criaturas, porque amar o inimigo, veja, amar uma pessoa que está com a gente, dentro da família, ou dentro do trabalho, numa vida de relação, já não é fácil. Agora, amar o inimigo é uma tarefa que nós temos que implantar em nós. Pouco importa se ele é inimigo. Ele é irmão, é filho de Deus, nós temos que amá-lo. Agora, amá-lo, segundo dentro do capítulo, amar os inimigos no Evangelho segundo o Espiritismo, não é ficar de beijinho, abraço, mesmo porque aí talvez não tenha nem a sintonia, às vezes até uma hipocrisia nesse sentido. Mas amar o inimigo é deixar que ele siga o caminho dele, sem nenhuma proposta de retaliação, de vingança, de fazer o mal. E quando chega no extremo de não falar mal, não é? Bendizei os que vos maldizem. Quando alguém chega para nós, você viu que o fulano falou mal de você? Ao invés de dizer, não, ele tem razão, eu também não sou grande coisa. É o que a gente fala? Não, ele falou, mas ele também, e aí começa a declinar uma série de comportamentos infelizes, muitas das vezes nem sempre verdadeiros, mas na mágoa, na raiva, a gente quer ampliar um pouco aquela querela e acaba denegrindo a imagem da pessoa para ficar naquela retaliação, naquela vingança. Então, Jesus foi muito assertivo nisso, né? Ou seja, a gente tem que amar o inimigo. Fazer o bem pelos que nos odeiam. Imagina, fazer o bem para aqueles que nos amam, Navarro, já é difícil. Agora imagine para aqueles que nos odeiam. E a gente sente que muitas pessoas não alimentam um sentimento muito feliz pela nossa pessoa, porque sempre tem aqueles que têm inveja, que têm ciúme, que têm ainda o ego muito exacerbado e acaba nos vendo de uma maneira negativa e às vezes até se posiciona como um ligeiro inimigo. E a gente fica sabendo, porque sempre contam, né? E qual seria a nossa atitude? Fazer o bem para ele quando ele precisar? Ou a gente diz, não, ele falou mal de mim, ele pensou assim, então daqui para frente eu vou mostrar para ele quem eu sou. Sim, realmente ele vai mostrar que você é muito infeliz e que não entendeu nada da proposta de Jesus. Então,
essa vingança, essa retaliação, nem pensar, não é? Orar por aquelas pessoas que às vezes nos fazem o mal, né? Orar, chegar, Senhor, que aquela criatura seja feliz, que ela esteja bem. Mal sabendo que nos bastidores a pessoa faz tanta coisa para nos prejudicar, e a gente tem que passar por cima e orar por ela. É um ato de amor. Orar pelos presidiários, né? Aquelas pessoas que estão presas, né? E diz, não, aquilo lá tem que ser cadeira elétrica, morte, porque não tem jeito. Não, a proposta de Jesus é orar pelos criminosos, aqueles que ainda não entenderam o verdadeiro sentido do amor, ou seja, o respeito pelo próximo, e se permitem atitudes infelizes, né? Então, esse amor tem que ser dinamizado dentro de nós. E nós só vamos conseguir fazer com que isso tenha um volume maior observando Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Senão nós vamos nos basear no geralzão, né? No que os outros pensam, os outros acham, e os outros são assim, eu também sou. Aí vai ficar muito complicado. Nosso modelo e guia é Jesus, e ele é o representante livre de Deus na Terra, falando desse amor incondicional, a ponto de ter dado a própria vida para o ideal. O ideal de Jesus é nos resgatar. E não foi sem causa que ele disse, ó raça incrédula, até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Muito interessante essa questão, porque o Senhor Jesus vai apresentar para nós outros a importância, com essas orientações que o doutor trouxe para nós, da vida de convivência. Tem duas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho do Senhor Jesus, que nos remetem a essa questão da prioridade nossa aqui na vida, que seria, evidentemente, a vida social. As duas dizem respeito à lei maior. Em uma delas, um jovem doutor da lei se aproxima do Senhor e pergunta para ele, mestre, depois de fazer o que aqui nessa vida eu terei direito ao reino dos céus? Então ele já sabia que o reino dos céus se conquista através das atividades da vida física, não é? A pergunta nos remete a esse entendimento. Depois de fazer o que aqui, eu tenho direito ao reino dos céus, né? E o Senhor Jesus perguntou para ele, perguntou para ele, o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? E aí ele disse, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então o Senhor Jesus disse, faça isso e você viverá no reino dos céus. E aí ele perguntou para o Senhor, mas quem é meu próximo? E vem então a parábola do bom samaritano, onde o Senhor vai estabelecer ali laços que nós deveremos construir, além da consanguinidade, além das amizades, além do meio social que a gente vive. O que significa que o nosso olhar precisa ser para o próximo mais do que nunca, né? E o próximo que se apresenta junto de nós outros, às vezes ainda não faz parte daquilo que se chama família espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que há dois tipos de família, a família corporal e a família espiritual. A família corporal é aquela que se dá pelos laços físicos, né? Os renascimentos, a composição das famílias, das sociedades. E o laço espiritual é aquele que advém da afinidade espiritual, daquilo que extrapola os sentimentos e as condições educacionais ou educativas aqui do meio social. De que forma a gente constrói esses laços espirituais? Na convivência da corporal. Por isso que nós somos colocados com pessoas que nos amam e que nos aceitam, né? E nós as amamos e as aceitamos, tanto quanto misturado aí aqueles seres que nós temos dificuldade de relacionamento, que é justamente para transformar essa relação, via relação corporal, numa relação espiritual, numa família espiritual. Isso é tão significativo, tão importante, que o Senhor Jesus também vai nos orientar acerca do nosso relacionamento com Deus. Quando ele diz assim, quando forem colocar a vossa oferenda no altar e lembrar-se que tem algo contra o teu próximo ou o teu irmão, recolha a tua oferenda, vá se reconciliar com o teu irmão e depois você vem e dá a sua oferenda.
O que o Senhor Jesus está explicando para nós nessa passagem, nessa orientação? Que para Deus é mais importante nós nos confraternizarmos, nos relacionarmos em paz, em harmonia aqui na Terra, do que reverenciá-lo. Não importa o quanto a gente vá num ambiente religioso e, no nosso caso, a casa espírita. Não importa isso. O que importa? Importa o sentimento que a gente distribui para aqueles que convivem conosco. Para Deus é mais importante os laços de amor do que pedir, louvar e agradecer. Para Deus é mais importante que a gente transforme o outro com o nosso amor do que a gente ter uma vida chamada religiosa que não traga frutos no campo da socialidade, da socialização. Então, o Senhor nos apresenta tarefas diárias necessárias para a gente renovar o nosso espírito no campo da convivência. E isso precisa ser foco principal de nós outros aqui na Terra. Quanto tempo a gente está dando de nós para a família? Nós que exigimos dos familiares, quanto estamos dando para eles de nós? Em que sentido? Estamos cobrando por aquilo que nós damos a eles? Ou nós estamos trabalhando no sentido de ceder a eles aquilo que eles gostariam de receber? Nós precisamos pensar nisso. Quando o Navarro falou sobre o reino dos céus, né, fiquei pensando, nós todos aspiramos uma vida melhor, espiritualmente falando, né? E essa vida espiritual ela pode ser conseguida não só aqui, como depois do nosso desencarne. Essa é a proposta de Jesus. Quando ele manda amar o inimigo, ele não está pensando no inimigo, só isoladamente defendendo o coitado. Não, ele está zelando também pela nossa postura, né? E eu me lembrei de um diálogo em que Jesus esteve com Tiago e com André, quando ele falando do reino dos céus e que para conseguir precisava lutar, batalhar, porque nós temos frustrações, temos dificuldades, nós temos sofrimentos. A Terra é realmente um plano de expiação e provas, e por isso que ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas que a gente devesse lutar, batalhar e buscar o nosso equilíbrio. Então o Tiago disse para ele, olha Senhor, isso já era no final de tarde, já ao anoitecer, ele disse, eu tenho um amigo que até pretendia seguir o Senhor, mas quando o Senhor falou que o reino dos céus é conseguido por conta de trabalho, de luta, de dificuldade, ele disse que não, a visão dele é que esse reino do céu teria que ser um reino de ventura, uma coisa muito boa, que Deus deveria dar para a gente, e não essa luta que o senhor está falando, por isso ele mudou de ideia. Aí Jesus, Tiago, mas Deus educa, Deus orienta, Deus esclarece, visando a ajuda das pessoas, no sentido de que elas possam tirar proveito das situações difíceis, porque quando está tudo colorido, Tiago, é fácil dizer eu amo Deus, eu sou fiel a Deus e tudo mais. Então ele disse para o Tiago, olha Tiago, o reino de Deus ele tem que ser conseguido através de lutas, mediante as dificuldades que a vida se nos apresenta. Porque Deus educa, Deus esclarece, Deus orienta, Deus quer a nossa transformação. Mas isso é conseguido através de dificuldade. Ninguém vai ter o reino dos céus com uma chuva de pétalas de rosa. Não, é uma conquista que a gente tem de buscar dentro de nós esse amor pelo próximo, esse sentido de justiça e agir com verdade, não ficar aí se enganando e arrumando desculpas para justificar as nossas imperfeições. Não, é uma luta. E aí o Tiago se deu conta que Jesus estava com razão e o André veio e disse, mas Senhor, o que a gente precisa fazer para a gente ser mais, vamos dizer, consentâneo com essa proposta divina? Aí Jesus disse assim, olha André, é ser fiel a Deus. Mas Senhor, mas como eu posso ser fiel a Deus se eu estou doente? Eu estou muito doente, eu não tenho nem como ser fiel a Deus, porque eu não posso fazer nada pelas pessoas. Eu estou apenas cuidando de mim. Aí Jesus disse, olha André,
Quando você fechar os olhos para a vida de uma forma, vamos dizer assim, até orgânica, ficando cego, até desencarnando e deixando de ter essa visão, você passa a usar a audição. Use a audição, você está sendo fiel a Deus. Se você perder a audição, use os braços. Se você não tiver condição de usar os braços, use as pernas. E se você chegar a ficar mesmo muito doente e não tiver mais nada para usar, seja paciente, tenha esperança de dias melhores. Isso é fidelidade a Deus, porque tem pessoas, André, que no momento de extrema dificuldade vai se amparar na sua paciência, na sua resignação, na sua esperança e vai encontrar força para dar continuidade à vida. Então, seja fiel a Deus. E a gente precisa realmente ter essa consciência da fidelidade a Deus, porque é assim que nós vamos chegar lá um dia, consciente de que a única lei que rege o universo é a lei de amor. Nós estamos encerrando o nosso programa, eu e meu amigo Navarro, desejando muita paz, que vocês estejam conosco na semana que vem, para darmos continuidade a esse estudo do Ceifa de Luz.